começa a praticar o mindfulness, a atenção plena, você começa a perceber uma série de coisas e aí você acha que você já está sabendo uma série de coisas e aí você esquece de fazer isso. E aí... Entre saber e praticar, a gente tem um intervalo enorme, né? Um gargalo. Totalmente, né? E é como uma casca, é como uma cebola. Você vai percebendo mais camadas, e né? mais e mais, né? Então... A coisa que eu mais, a frase que eu mais ouço na Academia Líderes da Mente, que é um programa meu que a gente se encontra semanalmente, uma mentoria, é assim, agora eu entendi o que você falava. Mas já tinha me falado isso há 3 semanas, mas agora eu entendi. Porque... Puxa, mas 3 semanas é pouco, né? Às vezes Sim, não vem depois de anos. Não com esse método, exatamente. Tá bom. Né? E não é mágica. Perfeito. Não é mágica. Claro. A gente começa com pequenas coisas. Sim. É a percepção de pequenas coisas. Por exemplo, no domingo, que foi o nosso encontro, uma das participantes falou assim, aconteceu uma coisa muito bizarra. E isso é bem importante também, porque isso é uma outra curiosidade. Você não percebe a mudança até que você perceba o seu comportamento no momento que você teria um comportamento diferente. Perfeito. A graduação, ela não é percebida, né? Não é. Né? Então, ela falava assim, hoje eu derrubei café na minha toalha. Em outros tempos, eu surtaria, ficar puta, acabou meu dia, acabou. Hoje eu peguei a toalha e coloquei pra lavar. Isso, que mudança de comportamento! Né? Então, isso é uma outra curiosidade, assim, porque hoje a gente tá no dia de que eu aperto o botão, tudo muda. Claro, então, as pessoas chegam... tanto para você quanto para mim, querendo a mudança amanhã. Não está adiantando esse processo aqui, não está adiantando nada. Não, está adiantando, só que você não está vendo. É igual aprender a ler, escrever, andar de bicicleta. Tem que praticar. Tudo isso. Você tem que praticar e uma hora acontece. Sim. Né? E você vê que aconteceu. Com esforço, né? Existe constância para isso acontecer, né? Exato. Então... Não sei se a palavra é esforço. Acho que a melhor é constância. Constância, sim. Né? Sim. Porque não é exatamente... Depende do... faz sentido. E falando assim, hoje, dentro dos atendimentos que você tem, Berta, são grupos, né? Conta pra gente um pouquinho dessa São grupos. São programas. Eu tenho vários programas. Eu tenho Plenitude, que é um programa bem rápido de 8 semanas para gerenciamento de estresse. Eu tenho o Performance Inteligente, que trabalha uma performance inteligente e não a alta performance. Ele faz esse contraponto. Legal. Então, ensina como é... a gente pratica como é que a gente cria essas conexões neurais da inteligência e não da alta performance, né? Então, trabalha esse equilíbrio entre o seu emocional e o seu trabalho. Eu tenho a Academia Líderes da Mente, que é esse programa de mentoria que é anual, né, e que as pessoas passam, que tem um acompanhamento semanal. A gente escuta um podcast meu durante a semana, que tem sempre uma prática. O meu podcast é o Mindful Moments. Ele tá no... Sigam, gente, super legal. Você já ouviu, Irmã? Eu gosto bastante de fazê-lo, viu? O Mindful Moment tá no Spotify, tá em todos os lugares. Aí, a partir disso, a gente tem uma prática, porque o podcast tem toda uma prática, e a gente discute isso durante nosso encontro. E tenho mais 2 programas, o Inspire, que aí é uma mentoria mais poderosa de 4 semanas, intensas, com 6 meses de acompanhamento. E aqui a gente fala sobre neuroplasticidade, a gente fala de como é que a gente faz essas mudanças. Ele tem um pouco mais de teoria, esses outros são bem mais práticos. E a gente fala um pouco mais de teoria. E depois do Inspire, a gente tem... No Inspire, a gente aplica o Peer todinho, tá? Na prática. E depois do Inspire, a gente tem o Sinapse. O Sinapse é um programa muito legal, que ele tem um volume de conhecimento muito intrigante, que a gente fala como é que nasce o comportamento. Tem uma mandala, que não é exatamente uma mandala, mas é um biotipo comportamental. Como é que os estímulos de quando você era criança aconteceram para tornar você quem você é hoje. A gente estuda tudo isso. O Sinapse tem 6 meses também. E ele tem 6 semanas intensas de encontros. Você tem um que você gosta mais de conduzir? Cara, se colocar gente na minha frente, eu gosto, sabe? Eu tinha um episódio chamado
Mindful Moment no parque, que eu ia pro parque e as pessoas se reuniam e eu gosto de estar com as pessoas e falar sobre isso, né? Eu gosto muito do Synapse, gosto também do Inspire, é difícil. Não dá, né? Pra escolher quando a gente gosta do que a gente faz, gente. E quando tem o propósito atrelado também, né? Quando a gente se descobre nesse lugar de o que eu sou bom, o que eu faço bem, o que eu tô agregando pra um mundo melhor do que aquele que eu recebi, acho que vem todo o sistema de recompensa, os químicos que são liberados e... Isso mesmo. Né? Os hormônios da felicidade, do prazer. É isso. E é muito legal, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Que legal. E me conta uma coisa, Berta, dentro de tudo que você já fez, assim, teve alguma passagem muito marcante como empreendedora, como médica, que tenha sido muito duro, que modificou, remodelou essa parte de decisões na tua vida? Algumas, né? O que vem top of mind, assim, pensando em... Porque aqui a gente gosta muito de trazer a história pessoal, o que a gente tem de sucesso hoje, que é muito legal pra replicar e transformar, impactar e inspirar. Mas também saber que a gente passa pelas falhas, pelas quedas e pelas dificuldades pra gente se tornar o que a gente é hoje, né? Com certeza. Acho que até pra servir de modelo e falar, gente, não existe esse filtro perfeito que é o Instagram, que todo mundo é feliz, todo mundo tem dinheiro e todo mundo vive viajando, né? Isso é uma realidade paralela. Tô achando um absurdo que agora as meninas chegam pra cirurgião plástico com filtro de Instagram querendo mudar a cara. Quero ficar igual o filtro XPTO. Enfim, então essas passagens, elas são importantes, né? Pra trazer mundo real. Sim, claro, eu contei, né, que eu morava na periferia de São Paulo, a periferia antigamente não é a periferia de hoje, mas então era mais rural, uma periferia rural de São Paulo, né? Então, a minha mãe, ela era professora, o meu pai era barbeiro. Então, assim, eu cheguei aqui suando, né? Não sou a Rebeca que tinha que andar 2 horas, mas eu também cheguei aqui suando, né? Mas essas dificuldades, elas eram tranquilas para mim. A minha maior não é dificuldade, mas os maiores impactos na minha vida, eles foram emocionais. E esses impactos emocionais eram o momento da UTI, no momento que eu tinha que... Médico não dá boa notícia. Aliás, ele poucas vezes dá boa notícia. E então, no momento em que eu tenho que falar para uma mãe que o filho dela morreu, no momento em que eu tenho que dizer para um paciente que ele tem AIDS, no momento em que... Esses eram momentos difíceis e que impactaram a minha visão de mundo e de ser humano, sabe? Porque isso era para mim... Eu não estava dando um diagnóstico, eu estava dando uma sentença, né? E que eu podia ajudar até um determinado momento. E é por isso que eu fiz tudo o que eu fiz, porque eu queria ajudar as pessoas a passarem por isso também emocionalmente. Trazer ferramentas para que elas pudessem suportar... Fortalecesse, né? Exatamente. Aquilo que é inevitável. E aí a gente volta para o nosso começo da conversa dizendo que é uma medicina preventiva, né? Não de cura. Exatamente. Que promove saúde. É mais do que preventivo, sim, né? Que promove saúde. Sim, né? É uma medicina que traz, assim, autoconhecimento. Não é você saber os seus padrões de pensamento, nada disso. Autoconhecimento, saber de onde você veio, né? Você veio de meia célula da mamãe com meia célula do papai. Autoconhecimento é você saber como você funciona. Sim. E saber como você funciona não é conhecer a sua psique, é conhecer a sua biologia. Então, essa é a minha missão mesmo, sabe? Falar assim, cara, é biológico. E tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você defende, todos os seus valores e crenças são biológicos. Por isso que não tem livre-arbítrio. Aí vem, gente, só vem.